amiguinhos, amiguinhas. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Além de ser importante, é bastante atrativo para acessar a nossa curiosidade, para nós aguçar o nosso gosto pelo estudo, pelo conhecimento. Por quê? Hoje nós vamos falar das condições adversas que as espécies, que os filhos, os animais encaram e como eles realizam a criptobiose. Então, amiguinhos, quando algumas espécies, seres vivos, eles encaram uma adversidade anormal no meio ambiente, como, por exemplo, a falta de oxigênio, a baixa umidade por um período prolongado de estiagem, alterações de pressão, alteração na salinidade do meio ambiente, na alteração do pH, e em temperaturas extremas, muitas das espécies elas vão se adaptar realizando um estado de latência no seu organismo, de jeito com que esses seres vão permanecer por tempo indeterminado com as funções mínimas para a sua sobrevivência. E nessa condição, é muito óbvio, eles não vão realizar a reprodução, não vão também efetuar o crescimento do seu organismo, apenas vão manter o seu organismo em estado mínimo que dê a condição de sobrevivência. E o interessante é que essa condição que ela é por tempo indeterminado, até quando as condições ambientais voltem à sua normalidade, aí sim, esses organismos, esses seres vivos, filos, espécies que realizam a criptobiose, aí sim eles voltam com a sua vida normal. E isso, meu amiguinho, se chama a famosa criptobiose. Então, amiguinhos, para nós entendermos sobre a criptobiose, nós temos que considerar o seguinte, que a criptobiose ela não vai ocorrer só na fase adulta dos organismos ou dos seres vivos, mas ela pode ocorrer em diversos ciclos que todos os seres vivos possuem em estado, por exemplo, quando está em estado de larva ou estado de esporos, como algumas bactérias e outros micro-organismos. Então, é um número muito grande de espécies e que essa criptobiose pode ocorrer em várias fases de vida desses organismos. Então, muitas espécies, muitos seres vivos realizam a criptobiose, como, por exemplo, alguns rotíferos, do filo nematodas, como, por exemplo, as lombrigas, alguns tartígrados, como, por exemplo, os ursos d'água. Estes organismos, eles têm a criptobiose como o ponto positivo para a sua adaptabilidade no meio ambiente. Então, qual que seria a diferença da criptobiose e a anidrobiose? Bom, na criptobiose, como nós já falamos anteriormente, que ocorre uma suspensão das atividades vitais do organismo, do ser vivo, por um tempo indeterminado, até quando as condições ambientais tornem
a normalidade, aí sim se restabelece as atividades normais desses seres vivos. E na anidrobiose é uma suspensão temporária das atividades vitais desses organismos. Então, alguns exemplos de seres que realizam a anidrobiose, nós podemos citar, por exemplo, sementes de vegetais superiores, alguns esporos de micro-organismos, esporos de bactérias, e esses sim podem realizar a anidrobiose, e que é uma condição onde esses organismos podem encarar uma desidratação bastante prolongada no seu ciclo, em vários ciclos de vida, na sua reprodução, na sua sobrevivência no meio ambiente. Vamos então analisar uma questão da Unimontes, Minas Gerais. Ela diz o seguinte: a adubação verde é um processo alternativo importante para plantas que passam por várias safras consecutivas, como o café e a laranja. Nesse processo, é associada ao cultivo dessas plantas uma leguminosa que, após se desenvolver, é cortada, triturada e incorporada ao solo mecanicamente. São resultados esperados desse procedimento, exceto: letra A, aumento da formação do humus. Letra B, reposição de compostos nitrogenados no solo. Letra C, redução da necessidade do uso de inseticidas. Letra D, melhoria da aeração e umidade do solo. Então, vamos analisar a letra A. Ela diz o seguinte: aumento da formação do humus. Então, amiguinhos, para que a gente detenha uma perfeita interpretação do texto, nós temos que deter uma especial atenção na palavra exceto, porque ali é ponto determinante do que a questão está pedindo. Então, como diz o seguinte, aumento da formação do humus, exatamente, é uma alternativa correta, porque o cultivo de leguminosas que depois é cortada, triturada e incorporada ao solo mecanicamente, no caso, obviamente, que é mecanicamente, né? Então, esse é um procedimento que tem por objetivo o aumento do humus na formação da massa vegetal, e com o apodrecimento dessa massa vegetal vai produzir o quê? Vai produzir humus, e exatamente na agricultura a produção de humus é perfeitamente aceitável, que é a incorporação de massa vegetal no solo. Então a letra B, ela diz reposição de compostos nitrogenados no solo. Sim, esse processo automaticamente também faz a reposição de compostos nitrogenados, onde vai enriquecer o solo, mas isso após o apodrecimento, após a incorporação no solo, e que leva um tempo, mas que essa massa vegetal vai sim devolver os compostos nitrogenados no solo, isso é fato. Então, mantemos como opção correta a letra B também. E a letra D diz melhoria da aeração e umidade do solo. Sim, podemos confirmar essa alternativa como correta, porque exatamente quando existe
uma massa vegetal, orgânica, no solo, automaticamente vai melhorar a aeração, vai melhorar e conservar a umidade. Então, sem dúvida, também é uma opção correta a letra D. E como no encaixe da chave e da fechadura, nós podemos considerar que a letra C vai perfeitamente, vai encaixar a palavra exceto. Então, exceto a redução da necessidade do uso de inseticidas. Então, mesmo que o agricultor use esse processo de incorporação de massa vegetal no solo, automaticamente ele não vai fazer uma redução tão drástica da não aplicação de uso de inseticidas, não vai eliminar os insetos na agricultura, na sua lavoura. Então, perfeitamente, chave e fechadura, a opção incorreta está na letra C, redução da necessidade do uso de inseticidas. E a outra questão da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Na região norte do Paraná, muitas áreas estão sendo ocupadas por culturas de milho e trigo. Essas culturas têm provocado desgastes do solo. Para evitar esse desgaste, os agricultores adotam o rodízio de culturas, prática na qual se alterna o plantio do milho e do trigo com o da soja. Essa prática agrícola pode incorporar nutrientes ao solo porque a soja possui em suas raízes bactérias fixadoras de a opção A, oxigênio. A opção B, carbono. A opção C, fósforo. A opção D, cálcio. E a opção letra E diz nitrogênio. É uma questão muito básica, é muito falado em biologia, na ecologia também, na agricultura. Todo filho de agricultor sabe disso, todos nós sabemos. Quando nós nascemos, nós também já sabemos que as oleaginosas, que são da espécie, como por exemplo façolha, feijão, né? Só lembrando que a façolha é termo em ucraniano, mas o termo científico é fasólios, né? Então, nós os ucranianos falamos o feijão em nome científico, é um luxo, não é? Mas então é o seguinte, essas culturas das oleaginosas, como a amendoim, a soja, o feijão, elas... as raízes dessas plantas, elas realizam mutualismo. Só lembrando que mutualismo é uma condição onde uma espécie se beneficia e se beneficia mutuamente e a outra também se beneficia. Então é entre bactérias e as raízes, entre algumas espécies de fungos e as raízes, e elas vão fixar o que, amiga? Vão fixar automaticamente o nitrogênio. Esqueça do cálcio, esqueça do oxigênio, carbono, cálcio, é o nitrogênio que essas plantas vão fixar. Então, com chave de ouro, muito obrigado.